material porque está na hora da aula. Aula de matemática. Medidas de comprimento. As medidas de comprimento é o sistema de medição que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Surgiu para suprir a necessidade do homem de medir vários tipos de distância, como a distância de uma carteira até a outra, ou a distância de seu ombro até o pé, e até mesmo a distância entre duas cidades. Antigamente, o homem usava o próprio corpo para obter unidades de medida de comprimento, como a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito foram algumas dessas unidades. Por volta de 1790, essas unidades foram padronizadas. Surgiu então o metro como unidade fundamental para medir os comprimentos. Para medir o comprimento, podemos utilizar alguns instrumentos, como fita métrica, a trena, o metro articulado e a régua. Então, gente, a medida base no Sistema Internacional de Medidas é um metro. Só que o metro ele possui múltiplos que correspondem a grandes distâncias e os submúltiplos que correspondem a pequenas distâncias. Os múltiplos do metro são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro. Quilômetro, também representado pela sigla km. Ele faz parte dos múltiplos do metro e serve para medir grandes distâncias. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Ou seja, 1 metro vezes 100 é igual a 1 quilômetro. 1 quilômetro dividido por 100 é igual a 1 metro. Hectômetro, também representado pela sigla HM, faz parte dos múltiplos do metro e serve para medir grandes distâncias. 1 hectômetro equivale a 100 metros, ou seja, 1 metro vezes 100 é igual a 1 hectômetro. 1 hectômetro dividido por 100 é igual a 1 metro. Decâmetro também pode ser representado pela sigla DAM. Ele faz parte dos múltiplos de metro e serve para medir grandes distâncias. 1 decâmetro equivale a 10 metros, ou seja, 1 metro vezes 10 é igual a 1 decâmetro. E 1 decâmetro dividido por 10 é igual a 1 metro. Decímetro, também representado pela sigla DM, faz parte dos submúltiplos do metro e serve para medir pequenas distâncias. O decímetro equivale a dividir o metro em 10 partes iguais, ou seja, 1 metro dividido por 10 é igual a 1 decímetro. 1 decímetro vezes 10 é igual a 1 metro. Centímetro, também representado pela sigla CM, faz parte dos submúltiplos do metro e serve para medir pequenas distâncias. O centímetro equivale a dividir o metro em 100 partes iguais, ou seja, 1 metro dividido por 100 é igual a 1 centímetro. 1 centímetro vezes 100 é igual a 1 metro. Milímetro, também representado pela sigla MM, faz parte dos submúltiplos do metro e serve para medir pequenas distâncias. O milímetro equivale a dividir 1 metro em 1000 partes iguais, ou seja, 1 metro dividido por 1000 é igual a 1 milímetro. 1 milímetro vezes 1000 é igual a 1 metro. Para realizar a conversão, precisamos construir a tabela que vocês estão vendo agora na imagem. Por quê? Porque ela nos ajudará a calcular a conversão de metro nos seus múltiplos e
de metro em seus submúltiplos e vice-versa. Para realizar a conversão de uma unidade que está à esquerda para outra unidade que está à direita, multiplicamos por 10 cada unidade de medida. Para realizar conversões da direita para a esquerda, dividimos por 10 cada unidade de medida. Para compreender um pouco mais sobre como montar a tabela e como realizar a conversão de medida, vamos assistir ao vídeo a seguir do canal Daniel. Agora nós vamos ter uma aulinha sobre conversões de unidades, tá? Uma aulinha muito importante. Ela é base para a compreensão da geometria plana, né? Que utiliza muito medidas de comprimento e de área, né? E também para a geometria espacial, que utiliza medidas de volume, metro cúbico, centímetro cúbico. Nessa aulinha, nós vamos aprender a transformar, por exemplo, uma medida que está em metros para centímetros, ou vice-versa, de centímetros para metros, ou de centímetro para milímetros, e assim vai, tá? Uma medida que esteja em quilogramas para gramas, para centigramas, decigramas, né? Algo que esteja em litros para ml ou mililitros, não é isso? Bom, nós vamos aprender esse tipo de conversão aqui. É muito fácil, muito simples. Se você prestar atenção na aula e seguir as orientações que nós vamos te passar, você vai conseguir fazer isso aqui, tá? Pode ter certeza disso. É bem simples. Eu vou te passar aqui, ó, um esqueleto, né? Uma ideia fundamental que vai ser utilizada em qualquer conversão que você vier fazer, tá? Então sempre tem que começar uma questão de conversão de unidades por esse processo aqui, ó. Ah, que processo que é esse, professor? Essa tabelinha. Essa tabelinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Tá vendo, amiguinho? Aqui no meio vai a unidade padrão. Que unidade padrão? Por exemplo, pode ser metro, né? Se for unidade de comprimento. Pode ser litro, né? Se for uma medida de capacidade, certo? A grama, se for uma medida de massa, não é isso? Então, aqui no meio vai sempre a unidade padrão. Olha bem, amiguinho, presta atenção. Aqui é a unidade padrão, então por enquanto nós não vamos deixar nada aqui no meio, tá? Fica tranquilo quanto a isso, espera um pouquinho. Bom, o que eu quero que você entenda? As colunas à direita desse quadradinho central aqui, ó, são aqueles em que há uma divisão desse carinha em algumas partes. Por exemplo, essa primeira coluna é esse carinha aqui do meio, dividido em 10 partes. Bom, como é que é o prefixo que a gente utiliza para algo que seja dividido em 10 partes? Deci, né? Não entendi, professor. Ó, a 10ª parte do metro não é o decímetro? Entendeu? A 10ª parte da grama não é a decigrama? É assim, ó. Então, deci. Então, o que quer dizer esse prefixo? Deci, 10ª parte. É esse carinha aqui, ó, que tiver aqui, ó, dividido em 10 partes. Agora vem o centi. O que é isso, professor? Centi é esse carinha que está aqui, ó, dividido em 100 partes. É a 100ª parte desse carinha que tiver aqui no meio. Mili. Mili é a 1000ª parte desse carinha que está aqui no meio, certo? Bom, olha só. Agora, para a esquerda. Para a esquerda são os múltiplos, né? Bom, agora aqui, ó, é o deca. Não entendi, professor. Bem fácil. Deca é 10 vezes esse carinha que está aqui, ó. É 10 vezes o carinha que está aqui. Agora vem o hecto. Hecto é 100 vezes esse carinha. E agora vem o quilo. O quilo é 1000 vezes esse carinha que está aqui no meio. Então, ó, aqui, ó, a gente pega esse carinha e divide por 10, dá esse. Pega esse carinha e divide por 100, dá esse. Esse carinha dividido por 1000 dá esse, ok? Agora esse carinha aqui vezes 10 dá esse, vezes 100 dá esse e vezes 1000 dá esse aqui, certo? Bom, aí, olha só, o que acontece? Deci começa com a letra D, então é o Dzinho que vai aqui, ó. Centi começa com C, é o Czinho. Mili começa com M, é o Mzinho, certo? Isso aqui é o esqueleto, hein? Isso aqui vai ser usado para todas as conversões, certo, amiguinho? Sempre assim, Dzinho, Czinho, Mzinho. Deca começa com D também, que nem desce, então aqui nós vamos já um DA. DA. Hecto, um H. E o quilo, galera, a gente não usa a letra Q, que tem esse Uzinho aí, é ruim, né? A gente usa a letra K. É uma exceçãozinha aqui, tá? Então o quilo pra gente aqui vai ser usado a letra K.
certo? Então, esses prefixos, essas letrinhas que você está vendo aqui, vão ser utilizadas sempre, certo? Aí agora, professor, agora é assim, se a nossa unidade a ser convertida, né? Se a nossa unidade padrão a ser convertida é o metro, aí aqui no meio nós colocamos M de metros. Aí como é que fica aqui? DM, decímetro, CM, centímetro, MM, milímetro, DAM, decâmetro, HM, hectômetro, KM, quilômetro. Se a unidade a ser convertida for o litro, unidade de capacidade, aí aqui fica L, litro, DL, decilitro, CL, centilitro, ML, mililitro. E aqui, DAL, decalitro, HL, hectolitro e KL, quilolitro, né? Ó, o quilo, né? Só para você entender, novamente. O que é 1 quilômetro? Não são 1000 metros? Então, é o metro multiplicado por 1000. O que é 1 milímetro? É o metro dividido por 1000. É a milésima parte do metro, entende? Então, para cá vai dividindo e para cá vai multiplicando. Sempre múltiplos de 10. Essa tabelinha é utilizada para o nosso sistema decimal de numeração, que é o que você está acostumado a ver a tua vida inteira, tá? É o sistema que a gente utiliza em quase tudo na nossa vida. Tá ok, amiguinho? Vamos já começar agora com exemplos de conversões para você ver qual é o processo que a gente vai utilizar. Agora vem a parte mais importante da aula. Você vai aprender a converter as unidades, tá? Agora a parte mais importante da aula, onde nós vamos aprender efetivamente a fazer as conversões, que é o que interessa pra gente. Eu coloquei aqui 4 exemplos, e esses exemplos são conversões na escala métrica. Então temos o metro como sendo o padrão. Então por isso que eu deixei já o Mzinho aqui, como eu tinha colocado antes, certo, amiguinho? Próximo eu já vou fazer em outro tipo de unidade, tá? Vai ser o litro, por exemplo, a grama, né? Olha só, transforme 0,07 metros em centímetros. O que significa 0,07 metros quando eu transformo isso para centímetros? Então olha como é fácil. Eu venho aqui na tabelinha e eu localizo aonde que está o metro. Metro está aqui. Centímetro está aqui. Bom, para eu chegar do metro até o centímetro, porque é isso que eu quero transformar. Eu quero transformar metro para centímetro. Então, para eu chegar do metro até o centímetro, quantas casinhas eu tenho que andar para a direita? Uma, duas. Para eu chegar do metro até o centímetro, eu tenho que caminhar 2 casinhas para a direita. Pois é exatamente isso que a vírgula vai fazer. Ah, professor, ela vai para a direita também? Vai. Se você quer de metro para centímetro, você anda para a direita. 1, 2 casas. Pois é, a única coisa que você tem que fazer é essa vírgula caminhar 2 casas para a direita. Se a vírgula caminhar 2 casas para a direita, o 0,07 vira 007, porque a vírgula vem aqui, ó, né? Vira 007, ó, 007 centímetros. A vírgula vem aqui, ó, tá vendo, ó? Pois é, professor, precisa botar esse 00? Claro que não. 007 na matemática é a mesma coisa que 7, né? Então a gente não deixa 007, vírgula. Tem isso, não tem cabimento. Essa vírgula não há necessidade mais dela. E esse número é representado por 7. Ó, isso aqui é 7 centímetros. Está feita a primeira conversão. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Ó, segundo caso. 4,257 hectômetros em decímetros. Eu quero transformar de hectômetros para decímetros. Agora vamos lá? O hectômetro está aqui, né? Quantas casas eu tenho que caminhar? 1, 2, 3. Para onde? Para a direita. 3 casas para a direita. A vírgula vai ter que ir 3 casas para a direita. A vírgula não está aqui? 1, 2, 3. Ela vai vir após o 7. Então isso aqui vai virar 4.257, a vírgula vem aqui. Quando a vírgula está no final, assim, não tem nada depois, não precisa colocar a vírgula, né? Pode deixar só 4.257 decímetros. Está feita a conversão. Olha como é fácil, né? Olha como é fácil. Agora, 1.350 milímetros eu quero transformar em metros. Só não tem vírgula? Tem.
ela não aparece, que nem ali, ó. Ela não aparece é porque ela está depois do 7. Ela não aparece é porque ela está aqui no final, não é verdade? Ela está aqui, ó. Eu quero transformar milímetro em metros. Milímetro está aqui, metro está aqui. Ó, de milímetro para metro. Quantas casas eu tenho que andar? Vamos ver? 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda, não é? De milímetro para metro eu tenho que caminhar para a esquerda. Então a vírgula vai ter que andar para a esquerda também. Quantas casas? 3. Ó, 1, 2, 3. A vírgula está aqui? Vamos caminhar 3 casas. 1, 2, 3. Ela vai ficar depois do 1. Vai ficar 1,350 ou só 1,35, porque esse zero aqui não faz diferença na matemática. Se você quiser botar, pode botar, mas não precisa. 1,35 ou 1,350 metros. Está feita a conversão. Olha que legal, amiguinho. Olha que massa. Vamos colocar aqui a outra forma, né? Ou 1,35 metros. Dificilmente apareceria esse zero, por exemplo, numa questão de vestibular. Eles não colocam, né? 1,35 seria a forma que mais apareceria. Vamos para a última. De centímetros, eu quero transformar em quilômetros. Nossa, professor. Então vamos lá, amiguinho. Não aparece a vírgula, né? Aqui são 6 milhões de centímetros. A vírgula está aqui, amiguinho, ó. Né? Agora vamos lá, centímetro está aqui. Quilômetro está aqui, tá vendo? Ó? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Não é isso? Ó, vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que andar a vírgula 5 casas para a esquerda. Ela está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ficar aqui, ó, depois do 60. Então, esse número aqui vai virar 60,0000. Não precisa colocar vírgula 0000, tá, amiguinho? Não tem necessidade nenhuma. É só 60. Então, vai virar 60 quilômetros. E essa é a resposta final. Gostou dessas conversões? Mais um monte de exemplos agora para você, tá? Agora vamos para as atividades. Vocês vão fazer as atividades das páginas 170, 171, 172, 173, 174, 175 e 176 do livro didático. Página 170. 1. Em cada situação apresentada, complete as frases com a unidade de medida mais adequada, metro ou centímetro. Depois, responda aos itens. A. Pedro é arquiteto e no projeto que está fazendo ele deve traçar uma linha com 16 de comprimento. Qual instrumento de medida Pedro está usando? B. Augusto é costureiro e está verificando algumas medidas de um vestido. O comprimento do vestido mede 110. Qual instrumento de medida Augusto está usando? Página 171. C. Vânia é decoradora de ambientes e está medindo uma sala retangular que tem 8,5 de comprimento e 6 de largura. Qual instrumento de medida Vânia está usando? D. João é marceneiro. O armário que ele está medindo tem 2 de comprimento. Qual instrumento de medida João está usando? 2. Você conhece instrumentos de medida de comprimento diferentes dos usados nas situações apresentadas? Caso conheça, cite algum deles para o professor e o colega. Vocês vão mandar um áudio no grupo. 3. Complete as informações com os números adequados. 1 quilômetro equivale a metros e é usado para representar grandes distâncias. 1 milímetro é usado para representar pequenos comprimentos e 10 milímetros equivalem a centímetros. Agora complete as sentenças com os números adequados. A. 1 quilômetro é igual metros. B. 1 metro é igual centímetros. C. 1 centímetro é igual milímetros. Página 172. 1. Complete as frases com a unidade de medida mais adequada. Milímetros, centímetros, metros e quilômetros. A. A distância entre o município de Aracaju, no estado de Sergipe, e o município de Paulo Afonso, no estado da Bahia, mede 270. B. O vidro de uma janela tem 6
de espessura. C. Lídia comprou uma lapiseira com grafite de 1 de espessura. D. O comprimento da agenda de Lucas mede 21. E. O pico da neblina, o mais alto do Brasil, aproximadamente 2.994 de altitude. 2. A rua em que Tânia mora tem 1 quilômetro de extensão e está sendo asfaltada. A empresa Asfaltar pretende concluir o trabalho em 3 dias. No primeiro dia foram asfaltados 325 metros e no segundo dia 105 metros a mais do que no primeiro dia. Quantos metros ainda faltam ser asfaltados para que o trabalho seja concluído? Página 173. 3. Para transformar medidas em quilômetros em medida em metros, basta multiplicar por 1000 o número que representa a medida em quilômetros, pois 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Observe. 26,5 quilômetros é igual a 26.500 metros, pois 26,5 quilômetros é igual a 26,5 vezes 1 quilômetro, que é igual a 26,5 vezes 1000 metros, que é igual a 26.500 metros. Também podemos transformar medidas em metros em medidas em quilômetros. Para isso, basta dividir por 1000 o número que representa a medida em metros. Observe ao lado e depois faça as transformações necessárias e complete os itens. A. 5.320 quilômetros é igual a quantos metros? B. 0,925 quilômetros é igual a quantos metros? C. Quantos quilômetros é igual a 1.384 metros? D. Quantos quilômetros é igual a 437 metros? E. 54,05 quilômetros é igual a quantos metros? E F. Quantos quilômetros é igual a 612 metros? 4. Veja as informações que a Aline obteve ao fazer uma pesquisa. Entre as pontes mais conhecidas do Brasil estão a Ponte Rio-Niterói, que fica no Rio de Janeiro e tem 13.290 metros de extensão, e a Ponte Hercílio Luz, que fica em Florianópolis e tem aproximadamente 821 metros de extensão. A. O comprimento da ponte Hercílio Luz é maior ou menor que 1 quilômetro? B. Quantos quilômetros tem a ponte Rio-Niterói? C. Quantos quilômetros aproximadamente a ponte Rio-Niterói tem a mais do que a ponte Hercílio Luz? D. O comprimento da ponte Rio-Niterói corresponde a aproximadamente quantas vezes o comprimento da ponte Hercílio Luz? Efetue o cálculo usando uma calculadora. Página 174. 5. Veja o mapa do estado do Rio Grande do Norte e a localização de 2 de suas cidades, a cidade de São Mossoró e Natal. De acordo com a escala, cada centímetro no mapa corresponde a 40 km na realidade. A. Usando uma régua, meça a distância em linha reta entre as cidades de Natal e Mossoró no mapa e anote o resultado obtido. B. Para usar a calculadora. De acordo com a escala do mapa e a medida que você obteve, calcule a distância real em linha reta entre Natal e Mossoró. C. Também pode usar a calculadora. Se o mapa do estado do Rio Grande do Norte for construído em uma escala na qual cada centímetro corresponda a 10 km na realidade,
Qual será em centímetros a distância em linha reta entre as cidades de Natal e Mossoró desse mapa? D. A escala do mapa abaixo foi manchada com tinta. Efetue os cálculos necessários e marque um X na escala desse mapa. Alternativa A, 0 a 20 km, B, 0 a 30 km ou C, 0 a 60 km. Página 175. 6. Para transformar medidas em metros em medidas em centímetros, basta multiplicar por 100 o número que representa a medida em metros, pois 1 metro é igual a 100 centímetros. Observe. 1,25 metros é igual a 125 centímetros, pois 1,25 metros é igual a 1,25 vezes 1, que é igual a 1,25 vezes 100 centímetros, que é igual a 125 centímetros. Também podemos transformar medidas em centímetros em medidas em metros. Para isso, basta dividir por 100 o número que representa a medida em centímetros. Observe ao lado. Agora, faça as transformações necessárias e complete o quadro. Metros, 2,3. Em centímetros, 230. 27,5 metros, quanto que é em centímetros? 1.520 centímetros, quanto que é em metros? 3.100 centímetros, quanto que é em metros? 0,8 metros, quanto que é em centímetros? 400 centímetros, quanto que é em metros? 920 centímetros, quanto que é em metros? 186,4 metros, quanto que é em centímetros? 7. Paulo tem 155 centímetros de altura e Ana 1,68 m. Qual deles é o mais alto, Paulo ou Ana? Quantos centímetros a mais? 8. De acordo com a situação apresentada, elabore um problema e dê para um colega resolver. Depois, verifique se ele o resolveu corretamente. Preciso de um tapete de 2 metros de comprimento e 1,4 metros de largura. Vocês vão elaborar um problema, vão resolver esse problema e depois vão mandar um áudio no grupo com o problema indicando qual amigo terá que resolver. Página 176. 9. Para transformar medidas em centímetros em medidas em milímetros, basta multiplicar por 10 o número que representa a medida em centímetros, pois 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Observe. 6,1 centímetros é igual a 61 milímetros, pois 6,1 centímetros é igual a 6,1 vezes 1 centímetro, que é igual a 6,1 vezes 10 milímetros, que é igual a 61 milímetros. Também podemos transformar medidas em milímetros em medidas em centímetros. Para isso, dividimos por 10 o número que representa a medida em milímetros. Observe ao lado e depois faça as transformações necessárias e complete os itens. A. 4,9 centímetros é igual a quantos milímetros? B. 512 centímetros é igual a quantos milímetros? C. 370 centímetros é igual a quantos milímetros? D. 4.000 milímetros é igual a quantos centímetros? E. 327 milímetros é igual a quantos centímetros? F. 728 milímetros é igual a quantos centímetros? 10. Com uma régua, meça cada um dos lados do triângulo e complete as sentenças com os números adequados. Segmento AB, quantos centímetros tem? Depois vocês vão transformar em milímetros. Segmento BC, quantos centímetros tem? Depois vocês vão transformar
em milímetros. Segmento AC, quantos centímetros tem? Depois vocês vão transformar em milímetros. Determine o perímetro desse triângulo e complete com o que falta. O perímetro é a soma da medida de todos os lados. Se é um triângulo, vocês vão somar a medida dos 3 lados. E então, vocês obterão o perímetro. 11. Complete as sentenças abaixo com os símbolos maior, menor ou igual. A. 32 quilômetros é maior, menor ou igual a 3.200 metros. B. 420 metros é maior, menor ou igual a 4,02 quilômetros. C. 1 quilômetro é maior, menor ou igual a 1.000 metros. D. 1,4 metros é maior, menor ou igual a 136 centímetros. E. 6 centímetros é maior, menor ou igual a 60 milímetros. F. 207 milímetros é maior, menor ou igual a 2,7 centímetros. 12. Descubra o padrão da sequência e complete-a. 5 centímetros, 7,1 centímetros, 9,2 centímetros. Então, vocês vão descobrir qual é o padrão utilizado e completar os 5 retângulos que faltam. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.